Primeiro de tudo, né, o que significa adestrar? E aí adestrar pode ser desde adestrar um cachorro, um cavalo, até pessoas são adestradas. Inclusive, no exemplo do Google, se você for dar uma pesquisada lá sobre o que significa adestramento, né, o adestrar, ele fala o seguinte: adestrar soldados para a guerra. Ou seja, é o ato de você ensinar, né, criar habilidades, dar comandos. Então, está muito mais voltado a um treinamento com um determinado objetivo, né? No caso aí, por exemplo, ele está ensinando aqui o cachorro a ficar, a sentar. Ele tem um objetivo mais focado em treinar o cão para cumprir determinadas funções. E a gente tem, inclusive, cães que são adestrados para a área policial, né? Então tem que defender o seu parceiro, né? A pessoa, o humano que está com ele ali, ele tem que saber se comportar frente a determinadas situações, até de guerra, né? Tem cães que são específicos para guerra, tem cão que é adestrado para pular de helicóptero, né? De paraquedas, enfim. Tem toda essa parte de adestramento aí que é voltada mais para treinar realmente o animal a obedecer comandos, né? Esse é o foco principal do adestramento, tá? E quando a gente pensa nessa diferença, né, de qual é a diferença entre adestramento e etologia, tá? Para quem não sabe o que é etologia, etologia é o estudo do comportamento. Tá? Então, quando a gente pensa em etologia canina, seria o estudo do comportamento canino. E, para ficar mais claro para vocês, eu já falei um pouco do que é o adestrar, né? Adestramento e tal. Então, a etologia ela vai estar muito mais preocupada em entender o comportamento como um todo, desde o comportamento normal, ou seja, qual é o comportamento normal daquela espécie, qual é o comportamento normal do cão, ele morde, ele pula, ele faz xixi, aonde ele faz, como é que ele deita, né? Qual é essa situação e também qual é o comportamento anormal daquela espécie. Ou seja, por que ele está fazendo esse tipo de comportamento se o comportamento normal dele não é assim? Então a gente entende essas duas vertentes do comportamento, a parte normal e a parte anormal, e a gente consegue consertar isso, né, entendendo o que é o certo e o que é o errado. E aí vem o seguinte: muitos adestradores eles se dizem até comportamentalistas e tal, mas poucos deles têm de fato um conhecimento apurado na área de etologia. Eu estou falando poucos, tá? Mas eu não posso afirmar aqui categoricamente porque eu não tenho um estudo comprovando, né, dizendo A mais B, quem tem estudo e tal. Eu falo isso pela minha observação geral por fora, tá bom? Eu tenho adestradores, colegas adestradores, que são simplesmente excelentes. O cara é fera, né? Assim, o cara sabe muito de comportamento e de etologia, né? E de adestramento. O cara é muito bom nos dois. Mas, infelizmente, são poucos, são as minorias que realmente entendem sobre as duas áreas, né? De etologia e de adestramento, tá bom? No modo geral, o que a gente vê por aí são os adestradores clássicos, né? Que é aquela pessoa e não tem nada de errado, tá, gente? Isso daí é quase uma profissão, porque não está homologada certinho, mas é basicamente já uma profissão, tem muita gente que vive disso. Eles conseguem fazer o animal ter aqueles objetivos todos, né? Sentar, dar pata, levantar, pegar, pular, caçar, enfim, conseguem educar o animal, adestrar o animal para fazer determinados comportamentos. Porém, muitos deles, infelizmente, ainda se utilizam de punições positivas, que é quando o adestrador ele aplica algo que vai incomodar, né, ou vai mesmo machucar o animal. Né, eles não falam que machucam, né, muitos deles não gostam de dizer que eu não machuco, é só um encostadinho e tal, mas isso sim é um incômodo, é uma perturbação para o animal. Eles se usam dessa punição positiva para fazer com que o animal fique submisso a ele, ou seja, ele respeite ou ele obedeça o adestrador, mais por medo, mais para evitar de tomar aquele tranco, aquela puxada lá no enforcador, aquele cutucão na garupa ali e tal, para que ele não repita, para que o adestrador não fique fazendo isso toda hora nele. Então ele acaba fazendo isso muito mais por medo e submissão do que porque ele está aprendendo de fato aquilo dali. Como eu já falei, punir não educa o animal, simplesmente faz com que ele fique receoso, com medo, frustrado e ansioso. Então é uma pólvora aí, né? Quase uma bomba relógio que você está provocando nesse animal, a ponto dele poder, inclusive, no futuro virar um animal agressivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está indicando um adestramento, né? Um adestrador e tal, para fazer esse trabalho. Tem adestradores que são bons, que conhecem etologia e trabalho? Sim, tem. Procure esses adestradores, tá? Estou aqui dizendo que adestrador é ruim, que vocês nunca devem na sua vida contratar um adestrador. Não é essa a ideia. Eu quero que vocês entendam que há diferenças sim entre os adestradores, mas quero reforçar aqui
basicamente a nossa chamada para que não trabalhe com punição positiva. Tá? Mas então, qual é a função de adestrador de cão? A função dele é ensinar o animal truques, né? E truques podem ser diversos, né? Como desde, sei lá, pegar um frisbee no ar, né? Pular e ficar parado aqui no peito do animal, fazer aquelas danças sincronizadas, passar por baixo da perna. Quais são os adestramentos que eu indico? Que é o senta, o fica, o deita, o vem. Precisa utilizar esses comandos básicos de adestramento, tá bom? E qual é a função de um veterinário comportamentalista, né? Então, o veterinário que é especialista em comportamento animal, e no caso, a gente está falando de cães aqui, então, um comportamento canino. Tá? A função dele é identificar o comportamento que está alterado, né? Entender por que está alterado esse comportamento, ver a necessidade do uso de medicações para ajudar a controlar esse animal. Então, o veterinário vai trabalhar muito mais a parte realmente comportamental, e o adestramento vai ser um auxiliar muitas vezes. Então, há muitos veterinários comportamentalistas que têm praticamente, né, um adestrador de estimação. Eu posso brincar assim, porque eu tenho colegas adestradores e até brinco com eles, então a gente indica um complemento do tratamento adestrar o animal para algumas situações. Tá? Então, uma coisa complementa a outra, tá bom? Essa é a principal diferença do veterinário comportamentalista. Ele entende o comportamento, sabe o comportamento normal, vê que o animal está alterado, entende por que está alterado, faz todo um estudo da casa, da rotina, de como esse animal ele é atendido, né, e educado pelos tutores, vê como que ele fica na rotina do dia a dia inteiro dele, faz todo esse estudo para poder saber exatamente como intervir da melhor maneira possível.